Qualquer trabalho ou obra delineada é um esboço. Se você curte o esboço, você vai adorar aprender Google SketchUp. É excelente para a criação de esboço, qualquer coisa que sua imaginação pensar, é possível criar. Então vamos conhecer algumas das ferramentas básicas de movimentação pelo projeto. Temos aqui a ferramenta Orbitar. A ferramenta Orbitar, quando você a seleciona, se você clicar com o esquerdo do mouse, você vai conseguir, segurando o botão esquerdo do mouse, você vai conseguir orbitar em volta do objeto. Do lado que você quiser. Orbitar de forma que você quiser, de qualquer forma. Você pode vir por baixo, você pode ficar por cima exatamente do objeto, da forma que você quiser. Temos também a ferramenta panorâmica. Com a ferramenta panorâmica eu posso arrastar o objeto até o ponto desejado, para obter uma melhor referência. Posso arrastar o objeto aonde eu quiser. E aqui vamos conhecer a ferramenta Zoom, que ela me permite aumentar o objeto e diminuir. Ok? Nós vamos conhecer as ferramentas de acordo com o que vamos executando um projeto simples. Vamos fazer um playground, aquele playground do campus da SketchUp. Então, conforme vamos executando o projeto, vamos conhecendo a ferramenta, para não ter que ficar selecionando ou fazendo um vídeo exclusivo para ficar conhecendo a ferramenta, um vídeo só para ver o que as ferramentas fazem. Então vamos conhecendo de acordo com a necessidade, certo? Então vamos posicionar aqui, de forma que podemos visualizar melhor o chão, né? E vamos conhecer aqui em formas a ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo permite que eu crie um retângulo de forma precisa, certo? Como eu acabei de criar aqui, você segura com o esquerdo do mouse e puxa. E ela cria o retângulo da forma que você quiser, do tamanho que você quiser, de forma precisa, ok? A ferramenta selecionar, se eu clicar duas vezes no objeto, eu seleciono somente a linha onde eu quero apagar. No caso que eu quisesse apagar essa linha, eu seleciono essa linha. Se eu clicar uma vez em cima da linha também, apago exatamente a linha. Com a ferramenta selecionar, se eu clicar 3 vezes em cima do objeto, eu seleciono todo o objeto. Então eu apertei Delete, eu apago o objeto inteiro. Ok. Vamos lá então. Então vamos criar outro retângulo. E esse retângulo eu quero ele 1,5 m por 1,5 m quadrado, certo? Então quando eu começo a puxar o retângulo, eu solto o mouse e digito 1,5, ponto e vírgula, 1,5, ele cria o objeto, o retângulo da 1,5 m por 1,5 m da forma que eu quis, da forma que eu preciso. Então vamos na ferramenta orbitar, vamos orbitar em volta do retângulo. Pode ver que o retângulo está criado, né? Se eu arrastar aqui, ó. Então detalhe, na ferramenta Zoom, eu mexo a rodinha do mouse, o scroll look, ó, e ele traz para mim o objeto bem perto. Eu volto a rodinha do mouse, ó, ele leva o objeto de volta, ele diminui o objeto novamente, certo? Agora vamos conhecer, vou usar aqui a panorâmica, eu quero arrastar um pouquinho para lá o objeto. Vamos conhecer a ferramenta empurrar, puxar. O que a ferramenta empurrar, puxar faz? Quando eu posiciono ela em cima do objeto e eu seguro e puxo para cima, ó, se isso aqui fosse uma parede, ela estaria aumentando a minha parede, certo? Se eu der o Ctrl Z,
ele desfaz. Eu tenho a opção de desfazer aqui também em editar, né? Eu tenho a opção de desfazer aqui em editar também, ou simplesmente apertando Ctrl Z. Vamos de novo na ferramenta empurrar puxar. Eu quero que suba exatamente 10 centímetros, então eu vou começar a puxar, soltar o mouse e digitar 0,10. Então tá lá. Vou pegar a ferramenta orbitar. Eu tenho aqui uma plataforma de 1,5 m por 1,5 m e 10 centímetros de espessura, certo? Agora nós vamos conhecer a ferramenta linha. O que a ferramenta linha faz? Faz o que ela se propõe a fazer, ela cria uma linha. Mas o interessante da ferramenta linha é que é o seguinte: quando eu começo a passar a ferramenta linha na aresta aqui, ó, o próprio Google SketchUp ele já começa a indicar para mim que eu estou na aresta. Quando eu chego na extremidade, ele já indica que eu estou na extremidade. E quando eu encontro o ponto mediano, que é o meio exatamente, ele também me mostra que eu estou no ponto mediano. Então, se eu clicar com o esquerdo do mouse e começar a arrastar a linha, o interessante é que ele me dá referência de tudo. Ó. Se eu levar na extremidade, ele fala, você está na extremidade. Ó, trouxe no ponto mediano, ele já fala, estou no ponto mediano. Soltei no ponto mediano, a minha linha foi criada exatamente no ponto mediano. Agora eu vou orbitar em volta da minha plataforma aqui. E você pode ver ó, que está exatamente no meio lá. Ó. É interessante, eu vou dar um zoom aqui, ó. Você pode ver que está exatamente, ó, ficou exatamente no meio. Então agora vamos conhecer a ferramenta mover. Essa ferramenta mover, se eu clicar nela, colocar em cima da minha linha, eu posso mover minha linha para a lateral. Posso mover. Ou se eu quiser, se eu puxar para cima, eu posso deformar o objeto da forma que eu quiser. Certo? Olha. Movo a linha, posso deformar, posso descer para baixo. Então, isso é interessante, que eu posso deformar o objeto da forma que eu preciso. Certo? Ctrl Z, eu desfiz a ação. Ctrl Z, apaguei até a minha linha. Vou orbitar de novo, em volta do objeto. Vou pegar novamente a ferramenta linha. Procurar o ponto mediano, é só passar na aresta. Que quando encontrar o ponto mediano, vai ficar, ó, fica azulzinho lá, ó, e a bolinha, e ele mostra lá, e ele escreve ponto mediano, ele te dá dicas, perfeito. Então vou puxar novamente no ponto mediano. Tá lá, está criada novamente a minha linha. Agora eu vou novamente na ferramenta mover. Eu vou puxar para cima, vou colocar exatamente na aresta, na linha, e vou puxar para cima. E se ele me deu a dica que eu estou no eixo azul, eu digito 0,30, pronto. É a altura que eu quero. Esse vai ser o teto do nosso playground. Quando você começa a puxar a ferramenta mover para cima, ele vai te mostrar um eixo azul. Se ele não te mostrar o eixo azul, você está torto, você não está subindo de forma correta, você está distorcendo. Então, se a necessidade não é distorcer, a única forma de corrigir é seguir o eixo azul que o próprio Google SketchUp te dá. Então agora a gente vai conhecer também a ferramenta fita métrica. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos arrastar esse objeto um pouco mais perto. E aqui na ferramenta fita métrica eu posso saber como está, se a medida está perfeita. Cliquei na aresta, puxei até a próxima aresta, me deu 81 centímetros aqui. Então eu aperto o ESC, que eu libero a fita. Vou orbitar em volta do objeto. E vou novamente colocar do outro lado a ferramenta fita métrica. 81 centímetros. Esse que eu libero a fita métrica. Ok. Está perfeito. Como esse objeto vai ser o teto do nosso playground, então o que vamos fazer aqui? A gente precisa levantar esse teto. Nosso playground vai ter 2,5 metros de altura, então a gente precisa levantar esse teto a 2,5 metros de altura. Então, para que eu possa fazer isso, vamos usar a ferramenta selecionar. A ferramenta selecionar, eu posso selecionar cada linha do objeto. Ou se eu clicar 2 vezes, eu seleciono o local onde estou com a ferramenta selecionar inteiro. Mas eu quero selecionar o objeto todo. Então eu clico 3 vezes, ele seleciona o objeto todo, olha. Todo o objeto foi selecionado. Certo?
Então agora, para que eu possa suspender esse objeto a 2,5 metros de altura, eu preciso, sem distorcer esse objeto com a ferramenta Mover, eu preciso criar um grupo. Eu preciso agrupar esse objeto inteiro, ele tem que fazer parte do mesmo grupo, senão eu vou distorcer o objeto. Então, vamos na ferramenta Selecionar, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos aqui em Criar Grupo. Pronto, eu agrupei, o objeto está todo agrupado. Um detalhe, se eu movimentar o scroll do mouse, aquela rodinha do mouse aqui, ó, ele aumenta e diminui sem eu clicar na ferramenta Zoom, certo? Então, ok, agora a gente vamos fazer o quê? Vamos levantar esse objeto a 2,5 metros de altura. Então eu vou de novo na ferramenta Mover, vou clicar no centro do objeto, vou começar a puxar ele para cima, ele me indicou que eu estou no eixo azul, eu vou colocar 2,5 e vou dar Enter. Pronto. Vou no scroll look do mouse, vou diminuir. Pode ver que o objeto está a 2,5 metros de altura. Vou orbitar em volta, temos a referência aqui da nossa mocinha aqui, que é a referência mais ou menos da altura dela a 2,5 metros, que dá quase 2 vezes a altura dela. E aqui está o teto do nosso projeto pronto. Vamos orbitar em volta desse teto, olha lá. Está lá. Esse vai ser o teto do nosso playground. Bom, no próximo vídeo vamos continuar o nosso projeto. Se você quer continuar estudando comigo, me siga para chegarmos até o final desse projeto. Até mais!